Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Você vai assistir agora o recorte de uma live que eu fiz, que eu produzi. Esse recorte é muito importante, assista. Dor e sofrimento caminham juntos. E isso existe essa representação intracraniana de áreas que se comunicam. Porque hoje nós temos uma estatística de cerca de 37% da nossa população brasileira tem dor crônica. Opa, ela perdeu o valor biológico. Olha, eu tenho uma causa e efeito. Opa, eu tenho uma dor aguda. Geralmente quando você perde o nexo causal, ou o nexo causal se prolonga, fazendo com que a dor ela prolongue-se além do período que ela deveria durar, ela é considerada crônica. Estou com essa dor e não aguento mais. Do ponto de vista da neuro, né? O que é uma dor? Tem diferença? Tem diferenciações de dores? Como é que a gente pode então definir a dor? Uma pergunta muito interessante, porque a definição da dor hoje, ela resume o que o paciente sente, né? Então existem vários órgãos que coordenam essas definições, as estatísticas e nos trazem isso como padrão bem definido. Hoje a dor pela IASP, que seria o órgão que é a Associação Internacional do Estudo da Dor, que é o que regulamenta uma série de protocolos que a gente utiliza hoje, inclusive ela está ligada à Organização Mundial de Saúde, ela define a dor como uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Vamos repetir isso aí, legal. Sensitiva e emocional desagradável. Desagradável, lógico. Exato. Associada a dano tecidual presente ou em potencial, ou descrita em termos de tal dano. Essa é a definição pela IASP. Opa, dá para ver então, dá para sentir pela própria definição que sensitivo, ou seja, é uma experiência de sensações. E a sua sensação é diferente da minha frente a um estímulo. A dor é a mesma coisa. Ela envolve todos os sentidos, só que de forma desagradável. E sensitiva e emocional desagradável. Porque dor e sofrimento caminham juntos. E isso existe essa representação intracraniana de áreas que se comunicam. A área da dor e a área do sofrimento, elas são extremamente conectadas. Tanto é que o mecanismo de você ocasionar em uma pessoa uma tortura pode ser dor. Mas você pode ocasionar dor através de um sofrimento. Então, quer dizer, isso é muito abordado se você for observar, é muito abordado pelos filmes de drama, filmes de guerra. Por quê? Porque existe uma explicação anatômica para que isso aconteça. Então, a definição de dor é essa. A definição de dor não é somente a dor propriamente dita. Não, como sinal de alerta. Não, ela é uma experiência sensitiva e emocional desagradável. E a pessoa descreve aquela experiência de acordo com a vivência dela, as experiências e fantasias que ela tem. E a dor ela é muito importante, porque lembrando aqui da minha época de cursinho, né? É um sinal que alguma coisa não vai bem. Exato, isso ainda tem muito valor, né? Muito. Inclusive tem doenças que nem você não sente dor, né? Porque assim, Fernando, a gente chama isso de valor biológico. A dor, na verdade, ela tem valor biológico. E essa é a dor aguda. Ela tem um valor biológico que suplanta qualquer coisa. A dor, na realidade, é um sinal de alerta. É a nossa forma de alerta. E a natureza é tão sábia que ela desenvolveu as fibras mais excitáveis, mais fáceis de serem ativadas, com um metabolismo muito alto, ou seja, um funcionamento muito alto, como a delta, a fibra C. Por quê? Porque ela é alerta. Tocou nela, ela vai ativar. É diferente de uma fibra motora, que é uma fibra mais grossa, mais elaborada, mais lenta. É uma fibra que precisa muito mais estímulo para que ela seja lesada ou estimulada. Então, observe que nós estamos falando de uma parte do sistema nervoso periférico que ele rapidamente se excita. É um sinal de alerta. Isso é até onde ela torna-se crônica. Porque hoje nós temos uma estatística de cerca de 37% da nossa população brasileira tem dor crônica. Opa, ela perdeu o valor biológico. Ela passou de ser um sinal de alerta para ser para ser doença, dor. Opa, então nós estamos falando de uma outra situação, onde a dor perde o seu valor biológico de alerta e passa a ter um mecanismo que a autoalimenta e faz com que ela se transforme em uma doença com CID.
Mas se você tem essa dor crônica, né? Porque a dor aguda é essa que a gente entende. Está doendo aqui agora, você toma um remédio, ou você resolve aquele problema, deu uma pressão muscular, você vai resolver aquilo ali, né? Comeu alguma coisa que não fez bem, você faz uma dieta e aquela dor vai acabar ali, como se fosse sinal de alerta. Agora, dor crônica é aquela dor que começou aguda, no meu ponto de vista, ela começou aguda, não foi resolvido e ela vai permanecer. Aí, isso não é legal para a pessoa. Isso está dizendo, olha, não arrumou lá o órgão que está com o problema e passa um mês, passa 6 meses, passa um ano, ou a pessoa fica com aquela dor. Como é que é essa questão de dor crônica aí? É interessante, a pergunta é muito interessante, porque assim, ó, enquanto existe um nexo causal, olha, eu tenho uma causa e efeito. Opa, eu tenho uma dor aguda. Geralmente quando você perde o nexo causal, ou o nexo causal se prolonga, fazendo com que a dor ela prolongue-se além do período que ela deveria durar, ela é considerada crônica. Antigamente se pensava em tempo. 3 meses, a partir de 3 meses de dor crônica, 6 meses, alguns autores, 6 meses de dor crônica. Não, hoje em dia não, porque a gente sabe que algumas dores consideradas com nexo causal vão demorar 3, 6 meses aí para terem resolução, porque o melhor tratamento da dor é o tratamento da causa. E às vezes a causa se prolonga. No entanto, quando você já não tem mais o nexo causal e você tem a dor, você tem uma dor crônica, que ela perdurou acima do período que ela deveria durar. E as dores geralmente neuropáticas, ou seja, decorrentes de disfunção do sistema nervoso, é que cronificam. Então existem doenças que fazem com que ela muitas vezes se resolveu, mas a dor permaneceu como se fosse uma sequela daquele momento da doença. Né? Gostou desse recorte? Muito bom, não é mesmo? Agora, valeria a pena você assistir a entrevista inteira. Eu deixei aqui, ó, algum canto da tela tem o card para você acessar a live inteira, ou aqui no Saiba Mais tem o link com a entrevista completa. Vai lá e assiste. E por favor, se você não está inscrito, se inscreva no nosso canal.